Janeiro, que era a chegada do Papai Noel. Como assim? Aí tinha lá, Elô lembra, né, Elô? Tinha lá show da Xuxa, show dos Trapalhões, evento, tá? show de outros artistas muito populares, de artistas da massa da época, e no finalzinho o Papai Noel chegava de helicóptero no meio do Maracanã. A Amanda estava comentando, Rafael comentou também, sobre como o Maracanã acabou se elitizando nos últimos tempos. O Maracanã e o seu entorno, o museu, o antigo Museu do Rio, atual Aldeia Maracanã, correu o risco de ser demolido para virar um estacionamento. E aqui, anexo ao Maracanã, praticamente, a gente tem uma escola, a escola Freder Reis. Vocês sabem quem foi Freder Reis? Foi um dos introdutores do futebol do Brasil. Até hoje, existem alguns dados que comentam que o Freder Reis teria sido um jogador que fez mais de 5.000 gols na carreira, mas aí carece de algumas fontes dessa informação. Mas é uma escola muito importante. E é uma escola de formação de atleta. Uma escola de formação de igual atleta. Aquela que vocês tiveram a Olimpíada ano passado, que a Parque fez a Olimpíada na estrutura, a Freder Reis também é muito importante. A gente tem também o Maracanãzinho, a gente tem também o Célio de Barros. O Maracanãzinho ainda recebe eventos diversos, desde competições esportivas até shows. O Célio de Barros, durante muito tempo, tinha o Prêmio Brasil de Atletismo, tinha outros eventos também. Mas o Célio de Barros, lá na época da reforma do Maracanã para as Olimpíadas, ele virou, na verdade, um canteiro de obra. Na obra para as Olimpíadas, na obra para a anterior ainda, Copa do Mundo, e infelizmente está assim até os dias de hoje. A gente se passa ali durante a Célio de Barros, vê mato crescendo, total estado de abandono, quando ele poderia ter sido recuperado, revitalizado também. Durante muito tempo, aqui no Maracanã, mais precisamente no Célio de Barros, no Parque Aquático Júlio de Mares, a gente tinha projetos sociais que incluíam crianças, adolescentes e também pessoas de terceira idade. A gente está aqui hoje, Vila Isabel, Grajaú, Tijuca, Maracanã, bairros da cidade do Rio, que tem muita gente da terceira idade, mais com a idade um pouco mais avançada, e onde esses projetos sociais, o chamado Suderge em Forma, que é até um trocadilho com Suderge em Forma, Superintendência de Desporto do Estado do Rio de Janeiro. A gente não tem mais essa fala tão célebre nos locutores, nos alto-falantes do Maracanã, mas tinha, por exemplo, lá, porque tinha esse projeto social para crianças, adolescentes e idosos também. E agora, falando por último, aquela estátua que a gente tem aqui no Maracanã, é a estátua do Bellini, capitão da Copa do Mundo de 58. Ele é o responsável por esse gesto de levantar a taça no jogo de futebol. Antes dele, não se fazia isso. Se você pega filmagens mais antigas de jogos de futebol, na hora que o time ganha lá o campeonato, o jogador ficava com a taça assim, às vezes como se fosse uma criança no colo, exibindo a taça assim, próximo ao peitoral. Na época, por que o Bellini ergueu a taça? Porque tinha muita gente no entorno dele pedindo para que ele erguesse a taça para que as pessoas pudessem ver melhor. Tem até a filmagem disso, o Bellini meio sem jeito, sem saber o que fazer, erguendo a taça assim, e aí sim, as pessoas tirando foto. A partir daí, esse gesto foi eternizado pelo Bellini, zagueiro lá na Copa de 58. É isso. Só uma parada que você estava falando, eu lembrei. O Diego estava falando do entorno, né? De quem vive aqui no entorno. É importante situar geograficamente. Quem estava no ônibus com a gente, quando a gente veio chegando, eu chamei a atenção de vocês, né? De um lado a gente tinha a Mangueira, favela metrô Mangueira, do outro lado a estação Mangueira, estação de trem, e do outro lado a UERJ, né? Que alguns de vocês, se tudo der certo, o Rafael operando lá ali na terceira série, vão chegar a estudar Pesado, na UERJ, né? Vão fazer o vestibular sentadinho na cadeira, não precisa mais fazer aqui na arquibancada. Mas é interessante pensar assim, cara, olha o tamanho desse estádio. Quem construiu? Quem construiu esse estádio? Os engenheiros da Zona Sul? O nome de quem construiu não está aqui, de fato, né? E essa galera também não está mais aqui. Grande parte dos operários que trabalharam aqui na construção do Maracanã na década de 50 moravam ali do outro lado. Tá ali a UERJ? É, norte. Moravam ali na UERJ. Ali na UERJ. Aonde hoje é a UERJ. A antiga favela do Esqueleto. Ali é o UERJ. Ali é a UERJ. Era sua, geógrafa de... Eurico Rabelo, só vai Eurico tá aqui Rabelo, entorno, não né? é? Tem vários campos. É por isso que eu tô fazendo esse entorno, entendeu? É porque o Rafael tá me filmando, ele quer me fuder. Aí, o que acontece? Ficou falando lá no Você norte, tem- isso, porra, que eu tava errando. Difícil pra caralho. Aqui toda semana. Voltando.
O vídeo tá espelhado, é isso. Mas assim, tem sempre um palhaço na internet pra fazer isso, que o Rafael não vai postar, né, Rafa? Já tá postado, já. Tá ao vivo. Você já sofreu Tá em live. hate. Essa favela, O hate, né, inclusive, ela é meu. recebe esse nome de Eu te dei hate. esqueleto. Por quê? Quem lembra lá das aulas? Teve até um grupo aqui que fez um trabalho sobre isso no primeiro trimestre, na trilha. A gente falou sobre as emoções na favela da Praia do Pinto, lembra disso? E também que parte dessa população é onde hoje, inclusive, fica o CT do Flamengo, né? O Ninho do Urubu. Naquela região ali você tinha uma favela que foi removida na época do governo do Lacerda, se eu não estou enganada. E parte deles vão ser levados para a Cidade de Deus, parte para, eu esqueci o nome do outro complexo, e parte vem para cá, para o esqueleto. O esqueleto era, na verdade, uma parte do hospital que ia ser construído ali, que foi abandonado e ficou só o esqueleto. E essa favela, posteriormente, também vai ser demolida nesse contexto desse governo, para dar lugar depois à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então é interessante perceber o quanto a própria lógica de construção e de modificação desses espaços, né, ela inclui, num primeiro momento na obra, quando você ainda tinha o setor popular, mas ela vai pouco a pouco expulsando esses sujeitos do espaço de valorização que é o Maracanã. Tudo bem? Tranquilo?